Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje, na pastoral de quarta-feira, nós vamos meditar no texto do Salmo 37. Vou ler somente os versículos 1 a 9, já que é um salmo grande, são 40 versículos, mas nós vamos ler do versículo 1 a 9, que já traz ali todo um resumo do que a gente precisa entender desse salmo. Assim diz Davi: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira e abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Uma das coisas que causa uma grande perturbação no coração das pessoas, e isso traz até um prejuízo de ordem emocional, ansiedade, depressão e desequilíbrio de toda ordem, é a famosa inveja. Invejar, diferente um pouco da cobiça, porque a cobiça é quando você quer ter o que o outro tem. A inveja, por outro lado, é você odiar o outro porque o outro tem e você não. Você acha que é injusto o outro ter e você não ter. E às vezes você nem quer ter aquilo, mas porque o outro tem, você fica chateado. Então, nessas questões, Davi reflete bastante sobre essa realidade para pessoas comuns, pessoas pobres, pessoas que passam por dificuldade, mas principalmente para a nação. Esse texto, a princípio, ele foi escrito para a nação de Israel. A nação de Israel, ela estava envolta a várias outras nações inimigas e, de uma certa forma, prósperas. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que, geralmente, quando os salmos estão se referindo a malfeitores, pessoas perversas, iníquos, injustos, ímpios, todas essas expressões, elas têm um peso principalmente referente aos não-judeus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: os judeus se consideravam o povo eleito, o povo separado de Deus, e a palavra separado, não é? Ela é traduzida nas nossas Bíblias como a palavra santo. Então, o santo, o justo, é aquele que pertence ao povo de Deus, que estão debaixo da aliança de Deus, e no caso, ali na época de Davi, da aliança mosaica, da aliança estabelecida pelas leis que Deus deu a Moisés. Então, se você era um israelita, você estava debaixo dessa aliança, você fazia parte do povo eleito, você não fazia parte do povo que era chamado pelos judeus de ímpio, iníquo, perverso, malfeitores e todas essas expressões pejorativas. E aí uma coisa que na nação de Israel começou a ter desde a época dos juízes era a inveja. Sim, o povo de Israel, apesar de ser o povo eleito, apesar de já estar habitando na terra prometida, eles tinham inveja dos seus inimigos. Porque o povo tinha acabado de chegar, o povo ainda estava se estabelecendo como nação, o povo ainda estava se organizando economicamente, estava ainda produzindo, a sua agricultura e pecuária. Os inimigos que já estavam há muito tempo já estabelecidos nas suas propriedades, já tinham tudo isso já bem desenvolvido. Logo, eles eram os mais prósperos. As suas cidades já estavam construídas e eram fortificadas. Israel ainda estava começando a construir. Davi, por exemplo, ele, para poder ter um palácio, ele precisa vencer os jebuseus, tomar posse da propriedade dos jebuseus, que é Jerusalém. Quando ele toma posse de Jerusalém, porque o rei anterior, que era Saul, e o juiz anterior,
não tinham conquistado Jerusalém. Quando Davi conquista, aí ele faz habitação em Jerusalém, estabelece ela como uma espécie de capital, e ali ele vai se apropriar das propriedades, e aí sim ele vai ter o seu palácio. Então, por conta de que os inimigos eram mais próximos, já tinham suas cidades fortificadas, já tinham sua agricultura desenvolvida, sua pecuária desenvolvida, eles eram mais próximos, e o povo de Israel invejava isso. Por isso que na época de Samuel, o profeta, que foi também uma espécie de juiz antes do estabelecimento do reino, ele foi confrontado com o povo de Israel que pedia um rei. E Samuel ficou até chateado com isso, e Deus disse, olha, não se chateie, porque não é contra você que eles estão se revoltando, é contra mim. Porque a ideia é que Deus fosse o rei de Israel. Quando eles pedem um rei segundo as nações, eles estavam rejeitando o próprio Deus como seu rei. Então eles tinham essas invejas. E Davi, aqui nesse texto, está dizendo para que Israel não se irrite por causa dos malfeitores. E no versículo 1 diz isso, acrescentando, não tenho inveja dos que praticam a iniquidade. Então ele vai descrever sobre a situação daqueles que são os inimigos e da situação que é o povo de Israel. O povo de Israel ele vai colocar aqui como justo, mas também como pobres, com pessoas necessitadas, com pessoas mais fracas, e tudo isso tinha a ver com a questão da economia de Israel. Agora, claro que o Salmo ele serve para indivíduos também, para pessoas também. E aí nós vamos aprender algumas coisas nesse Salmo. Primeiro é o desencorajamento a qual Davi quer que Israel tenha, ou seja, ele está desencorajando 3 atitudes do povo de Israel, que pode ser para uma pessoa também individual. As 3 coisas que ele está desencorajando o povo a nutrir no coração está no versículo 1 e no versículo 7, principalmente. Ele está também em vários outros versículos, mas o versículo 1 e o versículo 7 principalmente. Então ele quer que o povo não se aborreça por causa dos malfeitores. Não se irrite com os malfeitores. Não se aborreça, porque lembra que eu falei que inveja é você se chatear, ficar irritado porque o outro tem e você não? Então é isso que estava acontecendo. O povo estava se irritando por conta da sua inveja. Tanto que ele repete isso no versículo 1. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Se a gente pega isso para o âmbito pessoal, individual, o texto está também desencorajando para que a gente não se aborreça por causa daqueles que prosperam, que vai ser a terceira coisa do desencorajamento. Quando o salmista, Davi diz, não se irrite com o sucesso dos outros. Isso está lá no versículo 7, Descansa no Senhor, espera nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então essas 3 coisas, elas estão interligadas, uma leva a outra, e o salmista está nos desencorajando a nutrir nosso coração esse aborrecimento porque os outros prosperam, essa inveja porque os outros prosperam, por conta do sucesso das pessoas. Parece muito com o Salmo 73 também, em que o salmista vai dizer que quase os pés deles se desvencilhava para o caminho do mal, porque ele via os mal fazendo coisas e prosperando. Mas o salmista está dizendo, não faça isso. Por quê? Porque isso pode acabar mal. É o que ele diz no versículo 8. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. A inveja faz com que a gente possa, às vezes, tomar atitudes, já atitudes por conta de um sentimento ruim. E aí a gente está causando mal para nós mesmos, ansiedade, ira, raiva, várias coisas, que já fazem mal para nós interiormente. Mas elas podem virar comportamentos e atitudes ruins também. Por isso que ele diz, certamente acabará mal. Então, o salmista ele desencoraja. Agora, o que ele encoraja para o justo? Para o que é do Senhor? Para aquele que caminha com o Senhor? No versículo 3 diz assim, confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade do Senhor, no versículo 4, e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, ele vai nos encorajar a 5 coisas. Primeira delas, confiar no Senhor. Versículo 3, confia no Senhor e faça o bem.
Confia no Senhor, né, e alimente-se da verdade. Não corra para o caminho do ímpio. Se o ímpio tem a prosperidade dele por causa das suas atitudes ímpias, a gente não deve tomar o mesmo caminho. Então, primeira atitude, primeiro encorajamento do salmista é confie no Senhor. Aí ele vai dizer também, deleite-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor é a gente encontrar prazer no Senhor. Essa é uma das coisas que o crente, enquanto está aqui na terra, tem que exercitar muito. Por quê? Porque a história final, a consumação da vida de um crente não está nesta terra, está em Deus. No final das contas, depois de todo o cansaço dessa vida, nós vamos desfrutar das alegrias e do gozo eterno. Então nós temos que aprender a nos deleitar no Senhor. Santo Agostinho falava da importância de a gente fruir em Deus, de a gente encontrar alegria em Deus, de a gente em Deus ter satisfação. É aquilo que é chamado na nossa teologia reformada o contentamento santo. Os santos do Senhor têm que se contentar no Senhor, não nos bens materiais, na riqueza do mundo que pode corromper os corações. Então, segunda coisa, segundo encorajamento, deleite-se no Senhor. Terceiro, entregue o seu caminho ao Senhor. Nós vamos aprender com Paulo em Filipenses e com Pedro na sua epístola que nós devemos lançar nossa ansiedade aos pés do Senhor e Ele cuidará de nós. Então, entregar nosso caminho ao Senhor, diante de toda a situação que nós estamos vivendo, pode ser de escassez, de dificuldade, de tribulação, a gente entregar isso a Ele, lançar sobre Ele essas ansiedades, esses medos, esses temores, essas tribulações, para que o Senhor cuide. Então o texto diz, entregue, versículo 5, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, Ele cuidará. Por isso que a recomendação da sabedoria dada por Jesus é, busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, as quais nos preocupam, nos causam ansiedade, né? Ele vai cuidar. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e outras coisas vos serão acrescentadas. É aquilo que o salmista está dizendo, confia nele e o mais ele fará. Quarta coisa que o salmista nos encoraja é descansar no Senhor. Descansar é consequência de confiar, de deleitar e entregar ao Senhor. A gente descansa no Senhor, a gente está dizendo, né? Que a gente espera que Ele cuide de tudo. Porque é isso que o versículo 7 diz do Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Né? Esperar no Senhor é ter certeza de que Ele está cuidando de tudo. Né? E a quinta coisa é justamente essa espera. Uma espera paciente. Uma espera que não se angustia, uma espera que sabe que Deus tem tempo para todas as coisas debaixo do sol, uma espera que faz com que a gente olhe para o futuro com esperança em vez de ansiedade. Aquele que espera, confiando, deleitando, entregando, descansando no Senhor, ele tem o seu futuro como um olhar de esperança, daquele que sabe que mais daqui a pouquinho, aquilo que causa choro durante a noite, fará com que ao amanhecer venha alegria. Então, queridos, o Salmo 37 é um salmo de sabedoria, onde Davi ensina a Israel e ensina para o fiel do Senhor a não se incomodar, a não se irritar, a não invejar o caminho, a prosperidade das pessoas ímpias, do iníquo, daquele que não tem Deus na sua vida e que não se direciona pela palavra de Deus. Em vez de a gente se incomodar com esses ricos que prosperam no mundo hoje, né, a gente tem que nos encorajar a confiar no Senhor, a deleitar-se no Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor, para que a gente descanse e possa esperar nele com confiança tal que nós olhamos para o futuro e a gente tem esperança de coisas melhores. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor vos guarde e que o Senhor fortaleça mais a sua fé. Leia novamente
esses 9 versículos, a partir daquilo que nós refletimos, e aí ore ao Senhor para que Ele traga essa paz, esse descanso ao seu coração, sabendo que Ele vai cuidar de todas as coisas. Deus abençoe, queridos.